De volta, pessoal. Vamos agora tratar, neste nosso quinto bloco, do Instituto da Decadência em matéria previdenciária. E dentro desta nossa análise, para que possamos compreender as diferentes nuances relacionadas com o Instituto da Decadência em matéria de previdência social, vamos examinar mais um caso prático. A situação é a seguinte: o segurado recorre em uma ação na qual ele buscava a revisão da sua aposentadoria, uma aposentadoria que havia sido concedida antes da medida provisória 1523 de 1997, mais de 10 anos depois da concessão do benefício. Ele faz um pedido e ingressa com uma ação revisional. A ação revisional não acolhe o pleito inicialmente do segurado, mas o TRF dá parcial procedência ao recurso do segurado. Entretanto, considerando que o TRF da 4ª Região não aplica o prazo decadencial para benefício concedido antes da MP 1523 de 1997, o INSS, então, interpõe os recursos especial e extraordinário. Bem, o recurso especial não é admitido, assim como o extraordinário pela vice-presidência do TRF da 4ª Região, mas o INSS interpõe os respectivos agravos, sendo que o Supremo Tribunal Federal acolhe o recurso do INSS, determinando então a devolução dos autos para que o tribunal reexamine a aplicação nos termos do artigo 543B do CPC, daquilo que restou decidido no RE 626489. A vice-presidência, então, devolve o processo para a turma de origem, e a turma de origem, refazendo o julgamento, confirma a sua decisão anterior, argumentando, conforme eu destaco aqui na presente lâmina, que o caso era diferente, ou seja, a turma aqui faz um distinguish, entendendo que no RE 626489 o que se discutia era unicamente a questão da aplicação do prazo decadencial para benefícios concedidos antes da MP 1523 de 97, quando, no presente caso, se tratava de questão não examinada pelo INSS no ato de concessão do benefício previdenciário. E contra essa decisão, o INSS, então, vai ingressar com um novo recurso extraordinário. Bem, vamos recordar que, originalmente, a Lei 8.213 de 1991 não contemplava prazo de decadência para o ato de revisar a renda mensal inicial de prestações previdenciárias. A mudança, portanto, foi efetuada pela MP 1523 de 1997. Entretanto, a redação, como nós podemos perceber nesse quadro comparativo, a redação, pela interpretação que me parece a mais adequada, fazia referência apenas em relação ao ato de revisar o ato de concessão do benefício. Bom, levando em consideração as diferentes questões que foram levadas para o Poder Judiciário, algumas das quais até hoje nós não temos uma posição definitiva, outras já foram decididas, o INSS, como ele deixa claro na exposição de motivos da MP 871, propõe a alteração via MP da redação do artigo 103, a fim de que possa não deixar nenhuma dúvida da aplicação do artigo 103 para situações de indeferimento, cancelamento, cessação de benefício, indeferimento de pedido de revisão ou do ato de indeferimento, enfim, em todas as situações que o cidadão entenda que a administração agiu desfavoravelmente a ele em matéria previdenciária, decairia o direito de revisar esse ato administrativo no prazo de 10 anos.
De todo modo, a primeira observação que imediatamente nós devemos destacar é que, nos termos da tradição hermenêutica absolutamente consolidada, né, essa mudança ela só pode atingir os atos que forem realizados a partir da sua vigência. Né? Claro, com relação aos atos que foram realizados antes da sua vigência, né, nós vamos verificar como o Supremo Tribunal Federal entendeu, né, mas de todo modo nós não podemos aplicar retroativamente a regra nova restritiva, contando a partir do momento em que o benefício foi concedido ou indeferido ou a partir do ato que foi realizado em desconformidade com o interesse do beneficiário. Por isso, então, que, se for considerado constitucional em todos os seus termos, o enunciado normativo será aplicável a partir de 18 de janeiro para os atos ocorridos anteriormente, observando-se os marcos estabelecidos nos incisos do artigo 103 e em conformidade a esses marcos para os atos que já ocorreram anteriormente, ou seja, o prazo não pode ter o seu início contado retroativamente para momento anterior à edição da MP 871 de 18 de janeiro de 2019. Então esse é o primeiro ponto a ser destacado. Bom, mas a MP 871 ela não se limitou a alterar o artigo 103. Né? Em matéria de decadência, nós vimos que ela altera também o artigo 74 da Lei 8.213 de 1991, no que diz respeito ao termo inicial da pensão por morte, e pretendia ainda incluir o artigo 71D, né, com a seguinte redação: o direito ao salário maternidade decairá se não for requerido em até 180 dias da ocorrência do parto ou da adoção, exceto na ocorrência de motivo de força maior e ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. Então, felizmente que no momento da conversão, levando em consideração aquilo que já havia sido decidido pelo STF, no RE 626489, e ainda levando em consideração que o benefício de salário maternidade é pago por um período muito curto, o Poder Executivo, então, não fez muita força, né, quando o Congresso Nacional não confirmou esse dispositivo. Bem, em relação à mudança proposta, e por isso que eu apresento o presente quadrinho, o salário maternidade, na sua redação original, ele era devido apenas para a segurada empregada, doméstica e avulsa. Certo? Foi a Lei 9876 de 99 que estendeu para a contribuinte individual e para a segurada facultativa. Mas em 1994 já havia sido estendido o direito do salário maternidade também para a segurada especial. Contudo, o parágrafo único que havia sido introduzido ao artigo 71 levou o INSS a considerar que, caso a segurada especial ou a empregada doméstica requeressem o salário maternidade depois de 90 dias, elas não teriam direito de receber o benefício, porquanto este prazo seria um prazo decadencial. Né? Bem, em face dos entendimentos do Poder Judiciário, que não reconheceram esse dispositivo como contemplando um prazo decadencial, né, ele acabou sendo revogado pela Lei 9.528 de 1997. Bom, mas é importante, para que nós possamos bem compreender todos os detalhes relativos à decadência em matéria de direitos previdenciários, citar aqui um pouco da sua evolução no âmbito da jurisprudência. Né? Observe o seguinte: a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais, a qual eu tenho o maior carinho a todos os integrantes atuais e aos anteriores, né? Eu, assim como o meu querido amigo Fábio Souza, que hoje integra a TNU,
eu estive representando o Tribunal Regional Federal da 4ª Região no biênio de 2014 a 2016. E quando eu cheguei na TNU, né, uma das posições da TNU com as quais eu não conseguia concordar era justamente a súmula 64. Né? A súmula 64, que foi então aprovada pela TNU a partir do artigo 103 caput, introduzido pela lei, pela MP 1523 de 1997, entendendo que a redação do artigo 103 abarcava não apenas o ato que postulava a revisão da renda mensal inicial, mas estendia a sua aplicação também para o ato de indeferimento de benefício previdenciário ou assistencial. E quando eu estava na TNU, eu dizia para os meus amigos, né, logo que cheguei, colegas, eu entendo que a súmula 64 da TNU ela representa um grande equívoco. Né? E eles, mas por que, Daniel? Não, representa um grande equívoco porque ela está a partir de uma regra excepcional, completamente descontextualizada com as finalidades que ensejaram a construção do sistema previdenciário brasileiro. E vejam que hermenêutica, em matéria de hermenêutica, nós podemos discordar de quase tudo. Mas tem uma premissa que a comunidade jurídica razoavelmente qualificada concorda, quase todos, né? De que uma regra excepcional nós não podemos dar uma interpretação extensiva. Bem, mas eu entendo, né? A construção da TNU que foi feita, deixa eu mostrar aqui para vocês, a construção da TNU partindo da redação original, né, do artigo 103, diziam os colegas o seguinte: bem, se nós não entendêssemos possível aplicar o caput do artigo 103 para os casos de indeferimento, nós tornaríamos completamente inútil essa parte final que diz assim: a contar do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva. Diziam eles, como na parte final a referência, né, ao dia em que o cidadão toma conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo, deveria ser aplicado o prazo decadencial também para os casos de indeferimento. Ora, esse argumento ele está absolutamente equivocado, em primeiro lugar porque, como nos ensinava o saudoso professor Eros Roberto Grau, o direito não pode ser interpretado em tiras. O direito ele tem que ser interpretado de forma sistemática. Ora, se os enunciados normativos admitem uma multiplicidade de sentidos, eu só posso ter a certeza de que o sentido que eu estou extraindo está correto a partir de uma perspectiva sistemática. Então, o artigo 103, ele parte dizendo que é de 10 anos o prazo de revisão para o ato de concessão da renda mensal inicial do benefício. Portanto, tudo mais que é dito se refere ao ato de revisão da renda mensal inicial. E vejam, esse dispositivo, eu costumo brincar, né, que ele é um ornitorrinco jurídico. É um ornitorrinco jurídico porque nós aprendemos, quando estudamos direito civil na faculdade, que em princípio a decadência não se interrompe nem se suspende. Mas se o cidadão fizer um pedido de revisão transcorridos 8 anos da concessão do benefício, depois da resposta do INSS, ele teria mais 10 anos para ingressar com a sua ação revisional. Bem, mas tem algo ainda mais grave quando nós pensamos na fragilidade da construção da súmula 64, que é o seguinte:
A súmula 64, inclusive, refere à existência de prazo decadencial para benefícios assistenciais. Ora, os benefícios assistenciais são regidos por uma outra lei, a Lei 8.742 de 93, que trata do benefício de prestação continuada. Então, assim, não apenas não havia referência à aplicação do artigo 103 para os benefícios de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, como também não há nenhuma ação revisional ajuizada no que tange a benefício assistencial. E sabe por quê, meus amigos? Porque o benefício assistencial é de valor mínimo. Se é do valor de um salário mínimo, nós vamos revisar o quê? Né? Então, isso já demonstrava o equívoco da súmula 64. Bem, depois que o Supremo Tribunal Federal julga o RE 626489, que farei referência na sequência, então os colegas efetivamente ficaram mais suscetíveis a alterar, né, o seu entendimento. Então, na sessão que a Turma Nacional de Uniformização realizou em Vitória, uma sessão descentralizada, um precedente da minha relatoria e outro do colega João Batista Lázari, a Turma Nacional revogou a súmula 64 e editou a súmula 81. Tá? A súmula 81 que diz: não incide o prazo decadencial previsto no artigo 103 nos casos de indeferimento e cessação de benefício, bem como em relação às questões não apreciadas pela administração no ato da concessão. Bem, meus amigos, além disso, é oportuno referir que hoje a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais, buscando melhor desempenhar o seu papel, tá, ela tem buscado estruturar melhor os seus representativos de controvérsia, tá? Ou seja, o CPC de 2015 ele fortaleceu a força vinculante da jurisprudência. Ele trouxe um rol de precedentes que são vinculantes, porém o CPC ele vincula os juizados especiais, né, quando expressamente refere que os IRDRs, julgados pelos tribunais regionais federais respectivos, né, que cabe recurso especial ou extraordinário, conforme for o caso, mas enfim, o julgamento do IRDR vincula no âmbito da região os tribunais regionais federais. Claro, se o STJ julgar o recurso, a decisão do STJ passa então a determinar que o entendimento seja o mesmo para todo o Brasil. O mesmo vale para o Supremo Tribunal Federal. Mas então, a Turma Nacional de Uniformização, ela busca, através dos seus recursos representativos, tá, conferir uma maior orientação para as turmas recursais e, inclusive, hoje, pelo regimento interno da TNU e pela resolução 347, que é a resolução que trata da padronização dos regimentos das turmas recursais, inclusive não se admite incidente de uniformização para a TNU quando a decisão da turma recursal está em conformidade com o julgamento de tema representativo da TNU. Então, por isso, a importância, né, do artigo 4º, parágrafo único, em relação aos representativos de controvérsia decididos pela TNU. E nesse sentido, o tema 126 prevê que a decadência não atinge os pedidos revisionais referentes a questões não apreciadas pela administração no ato de concessão, bem como nos casos que o reconhecimento de caráter especial das atividades laborais desenvolvidas em determinados interregnos e sua conversão em comum não foram objeto de análise em deferimento pela autarquia naquela oportunidade. Bom, mas como referi, né, a exposição de motivos da MP 871 deixa claro que o INSS pretende, a partir da edição deste provimento provisório, tornar todas as decisões praticadas pelo INSS passíveis de sofrerem os efeitos do prazo decadencial. Né? Item 24. Com um objetivo similar, propõe-se definir o prazo de decadência de decisões do INSS em 10 anos. Porque há decisões judiciais reiteradas
no sentido de que o prazo decadencial seria exclusivo para benefícios deferidos, permitindo a rediscussão de processos administrativos de indeferimento ou cancelamento do benefício, mesmo após o prazo fixado. Então, o objetivo é deixar claro que há prazo de decadência para qualquer decisão administrativa referente a pedidos de benefícios previdenciários. Bom, então, com relação às diferentes situações, nesse slide eu procuro diferenciar e nós vamos examinar separadamente para verificar a adequação da incidência do prazo decadencial de 10 anos em relação a cada uma delas. A revisão do ato de concessão da renda mensal inicial, então, em relação a esta situação, é que foi o objeto do julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal, no RE 626489. A revisão de reajustamentos aplicados ao benefício já concedido. A revisão de ato de indeferimento ou cessação de prestação previdenciária e situações que não foram objeto de análise por parte da administração. Então, as decisões do INSS em matéria previdenciária, nós podemos dividir nesses 4 grupos, certo? Bem, e para que possamos compreender o que decidiu o Supremo Tribunal Federal no tema 313, se torna fundamental compreender a sua ratio decidente, ou seja, se a partir do advento do CPC de 2015, o nosso sistema processual foi transformado para acolher, apesar de sermos um país de civil law, né, portanto, um país no qual a jurisprudência, em princípio, não era uma fonte importante do direito, né, mas então, a partir do momento em que o CPC de 2015 institui o seu particular sistema de precedentes vinculantes, se nós vamos trabalhar com precedentes vinculantes, é fundamental que possamos compreender o que é a ratio decidendi desse precedente, né? Ou seja, quando se trabalha com precedentes no sistema da Common Law, os juízes da Common Law, eles buscam a resolução de problemas concretos que surgem na sociedade, sempre revisitando aquilo que eles já decidiram, né? Portanto, buscando, a partir das decisões anteriores, extrair o núcleo da fundamentação, né? Que, portanto, é a ratio decidendi, e verificar a adequação da aplicação daquilo que já foi decidido em relação aos novos casos. Claro que muitas vezes nós temos uma situação excepcional na qual a sociedade evoluiu, na qual há transformações relevantes do ponto de vista econômico, social, ambiental, etc., que vão determinar que o tribunal esteja em face de um novo desafio e, portanto, tenha que construir algo novo. Ou mesmo seja necessário, por exemplo, evoluir em relação àquilo que já havia sido decidido anteriormente. Tá? Mas então, quando trabalhamos com precedentes, devemos compreender qual é o núcleo da fundamentação, qual é a sua ratio decidendi. Bem, no tema 313, a situação que foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 626489 era o seguinte: tratava-se de uma aposentadoria por invalidez concedida a uma segurada que busca a revisão dessa aposentadoria por invalidez depois de 10 anos da sua concessão. Certo? Bem, a turma recursal do Sergipe dá provimento ao recurso da parte autora, entendendo que, tratando-se de direito material, a instituição de um prazo decadencial não poderia abranger os benefícios que haviam sido concedidos em momento anterior, né? E a jurisprudência, ela divergia em relação a esse aspecto. Então, é contra essa decisão que o INSS maneja o recurso extraordinário, que vai ser, então, afetado a sistemática da repercussão geral, e é isso que o Supremo Tribunal Federal vai examinar. No RE 626489,
é interessante recordar, o Supremo Tribunal Federal, em voto da lavra do ministro Luiz Roberto Barroso, vai fixar o seguinte entendimento. Né? É importante destacar que nesse momento integrava o Supremo Tribunal Federal o saudoso ministro Teori Zavascki, e o ministro Teori Zavascki, que era oriundo do Superior Tribunal de Justiça, tinha sido responsável por alterar o entendimento do STJ no que tange à aplicação do prazo decadencial para os benefícios concedidos em momento anterior. E o ministro Barroso, inclusive, vai homenagear o ministro Teori no seu voto. Ou seja, segundo o STJ havia decidido, não há direito adquirido a regime jurídico. Então não é o fato de não haver prazo decadencial até aquele momento que impediria o legislador de criar um prazo decadencial. E por uma questão de isonomia, não seria justo que o prazo decadencial incidisse apenas para os benefícios que já haviam sido concedidos e aqueles concedidos em momento anterior ficassem imunes ao prazo decadencial e mesmo 30 ou 40 anos depois pudessem ser objeto de uma ação revisional. Claro, então o que não seria justo seria aplicar o prazo decadencial retroativamente à data da concessão dos benefícios antigos. De forma que o termo inicial a ser considerado deveria ser a data de vigência da medida provisória para os benefícios anteriores. Então, o Supremo Tribunal Federal ele parte daquilo que o STJ já havia assentado. Entretanto, agrega ainda o ministro Luiz Roberto Barroso um fundamento de extraordinária importância, me parece, para a compreensão do Instituto da Decadência, que é o fato de haver uma distinção entre o direito à renda e o direito ao benefício. Ou seja, o direito à renda, uma vez que você implementa os requisitos necessários para a concessão do benefício, o benefício é um direito patrimonial. Se é um direito patrimonial, ele é disponível. Por consequência, se eu não quiser requerer o benefício, eu não tenho direito à renda, mas eu não vou perder o direito ao benefício quando ele já se incorporou ao meu patrimônio jurídico previdenciário. Então, inclusive o ministro Barroso destaca que a lei não previa a aplicação do prazo decadencial para os casos que diziam respeito ao direito ao benefício, mas tão somente limitava o direito de revisar o benefício previdenciário ao prazo de 10 anos, o que era um prazo razoável para que o cidadão buscasse se informar a respeito de todas as condições importantes que levaram o benefício a ser concedido daquela maneira. Certo? Bem, então, no julgamento desse RE 626-489, o Supremo Tribunal Federal destaca que o direito à previdência é um direito fundamental, reconhece essa circunstância, né? E que uma vez implementados os seus pressupostos, ele não será afetado pelo decurso do tempo. Porém, a inexistência de prazo para a concessão inicial do benefício não implica em tornar impossível a constituição de um prazo decadencial para a revisão da renda mensal inicial. E esse prazo, portanto, de 10 anos era razoável e incidiria para todos os benefícios anteriores a partir de 1º de agosto, né? Já que nos termos do disposto no artigo 103 caput, o termo inicial do benefício era o primeiro dia do mês imediatamente posterior ao pagamento da primeira prestação. Então, por isso, fixou em 1º de agosto de 97 o termo inicial. E a retroatividade da decadência, né, ela não seria uma retroatividade vedada pela Constituição, porque para os benefícios anteriores, então o termo inicial seria 1º de agosto de 97. Então não se aplicaria o prazo decadencial a partir do momento em que cada benefício foi concedido. Bom, então, com relação à constitucionalidade do artigo 103 caput, o Supremo Tribunal Federal atestou a sua constitucionalidade.
Bom, então o primeiro ponto, nós vimos que o prazo decadencial no que tange a revisão da renda mensal inicial é constitucional mesmo para os benefícios antigos. Agora, aplicação do prazo decadencial para reajustamentos. Vejam, é importante recordar que o próprio INSS, na Instrução Normativa 77 de 2015, não aplicava às revisões de reajustamento os prazos de decadência do artigo 103. Certo? Então, não havia até então aplicação de prazo decadencial para ações que buscavam reajustamento. Então, vamos imaginar, o benefício foi concedido em 2000. O segurado foi prejudicado por um reajuste concedido em 2003. Se ele ingressa com uma ação buscando discutir esse reajustamento em 2019, não havia decadência, né? Porque a decadência era restrita ao ato de revisão da renda mensal inicial. Obviamente que uma vez que o segurado obtivesse triunfo em relação ao seu pedido de reajustamento, né, do índice que foi aplicado de forma equivocada no aumento do benefício, este aumento ele era aplicado a partir da data em que ele seria devido, contudo, né, o cidadão só recebia as parcelas anteriores até o quinquênio, né? Então se aplicava o prazo prescricional, as parcelas que fossem anteriores ao quinquênio legal, então ele não poderia receber porque estariam fulminadas pela prescrição. Certo, pessoal? Tranquilo até aqui? Então vamos fazer agora mais um intervalo e retornamos então para o nosso sexto bloco, quando continuaremos a falar a respeito da decadência.